Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui no Ciclica RH. Aí ele é mais uma né? conta. Perdemos a conta já, né? Logo no começo. Nona ou 10ª? Aí, acho que é a 8ª ou 9ª. Tudo bem. Vocês conferem aí no hashtag. Pessoal, obrigado pela audiência. Bom, vocês sabem, o Ciclica RH é o nosso podcast da 3 Cliques RH. A gente quer dar uma chacoalhada, uma movimentada no mundo dos profissionais de RH, trazendo tendências, trazendo tecnologia, trazendo inspiração para vocês fazerem diferente no dia a dia de vocês. E a gente quer também contribuir para o desenvolvimento de todos os profissionais de RH. E hoje, mais uma vez, um parceirão, um amigo. Parceiro, né, Ale? De longa data isso. De longa data. Esse aqui mostrou, antes da pandemia, como se faz com tecnologia. Pois é. Brincadeira. Diego Ximenes, muito obrigado. Obrigado mesmo. Seja muito bem-vindo. Founder, Diego. CEO da 99 Jobs. Faz de tudo, cafezinho, xerox, tem tudo. Tem tudo. Pô, obrado. Faz anos mesmo, hein? Faz muito tempo, cara. Muito tempo de história aí pra contar. E muito tempo, assim, e muita coisa de parceria, assim, a gente vai contar aqui nesse momento, porque, assim, você sempre nos impressionou muito, você e os times, e uma das coisas do empreendedor é montar bons times, Sim. Porque a gente não faz coisas sozinho. É o principal, né? É o principal, né? E, então, assim, a gente sempre ficou muito impressionado com como vocês faziam acontecer e como vocês fizeram de maneira tão rápida no começo da pandemia. Mas a gente vai chegar lá já. A gente já vai. Mas fala um pouquinho, quem é Diego? Há quanto tempo você tem a 99? Como é que começou? Conta um pouquinho aí para as pessoas te conhecerem, Diego. Bom, a 99, na verdade, ela foi a 3ª tentativa. A gente começou a empresa na faculdade ainda. Na época tinha outro nome. A gente começou a ideia, dois jovens ali, né, em meio de faculdade, com uma pulguinha atrás da orelha do que daria para fazer como experiência de vida mesmo, como trabalho. Sim. A gente era muito, eu e meu sócio, muito questionador assim, de como é que o mercado funcionava em relação a contratações. E tinha uma dúvida muito forte de o que as pessoas faziam como forma de trabalho. Acho que esse foi o primeiro start, assim, que a gente começou a pensar como que era, de fato, entrar no mercado de trabalho, o que era trabalhar, o que era se encontrar dentro das empresas e etc. E aí sempre vem aquela dúvida, né? Assim, como é que eu acho o lugar certo? Como é que eu me localizo? O que eu vou fazer? Como é que funciona? A gente começou a conversar com amigos para entender como é que eles estavam fazendo na busca de emprego, né? Dentro da faculdade, você tem ali uma série de oportunidades de se estagiar, de começar a fazer um processo seletivo. E a gente foi abrindo um pouco o horizonte. Então, a gente entrevistou, assim, na época não tinha muito esse ecossistema de startup, Sim. O que era startup. Que ano era esse? Isso foi em 2011. 2011. E a gente começou a conversar com amigos e pessoas mais de mercado também, pessoas mais velhas que a gente ia conhecendo, de como é que essas pessoas trabalharam, né? Como é que elas entraram nos lugares que elas estavam atuando. E a gente entendia que todo mundo encontrava emprego, cara. Você vai ali em meia dúzia de informações, entra e depois você vai descobrir na entrevista o que é o trabalho em si, né? Uhum. Então, na época, a gente começou a pensar que daria para construir um lugar onde as pessoas vissem mais informações das empresas, conseguissem se conectar com uma forma um pouco mais abrangente. E daí a gente teve a primeira ideia de que era fazer um espaço em que as pessoas iam comentar sobre as empresas e um pouco do que virou o Glassdoor já existia nos Estados Unidos. Uhum. A gente começou um pouco com aquela ideia de vamos trazer isso para o Brasil de uma forma mais humana até, de trazer mais informações visuais das empresas. E daí começou. Só que
daí para virar o que é hoje, assim... Aí é a maratona, algumas maratonas. Então a gente começou a empresa, óbvio, sem dinheiro, sem conhecimento de como fazer, né? A gente estava no meio da faculdade ainda. E daí a gente começou a buscar pessoas mais velhas para mentorar. A gente achou um programador que morava no interior de São Paulo, que era amigo de infância do meu sócio. Ele veio para São Paulo, ficou na minha casa 6 meses ali, dormindo na sala, e a gente todo dia... Ele pagava a estadia com desenvolvimento, com é isso? Não, ele era sócio igual eu, né? Então nem pagar ele tava me pagando. Daí a gente montou o primeiro MVP do que seria a plataforma. Começou a estruturar e deu errado, porque a gente achou um pessoal que meio que incubou a gente ali, aí eles começaram a querer mudar a ideia e tudo mais. A gente abandonou eles, teve que mudar nome e tudo. Caramba. Achou um outro cara que... Ele era um ex-executivo de empresa grande, etc. Tava com dinheiro, etc. Topou, gostou da gente, né? Brilho no olho, molecada. A gente tava com 21, né? E eu, caramba, vou investir em vocês. A gente falou, caramba, agora tem dinheiro na mesa, agora deu certo, né? Assim, nem começou, já deu certo. Aquela empolgação inicial. E aí a gente entrou com esse cara, deu 6 meses, o site foi pro ar. 5 mil usuários, pra gente já era assim, caramba, virou e tudo mais, começou a bombar. Aí a gente descobriu que o cara tava... Puta, a história é longa aqui, acho que não vale entrar, mas ele tava meio que lavando dinheiro com a gente. Era um negócio muito louco. Aí a gente falou, cara, a gente não nasceu pra ser isso, pra ser uma empresa pra tá desse jeito. Desfez tudo, aí falou, cara, ó, a gente quer empresa, a gente que executa, etc. E falou, não, então... se ninguém vai poder, se vocês não vão fazer, então também não quero que seja assim, e aí a gente teve que desfazer. Muda o nome, zera tudo. Caramba! Joga o site fora, volta pra casa, post-it na parede. Começa do zero. Isso quase um ano depois. Caramba! E na época a gente teve que mudar a ideia, porque a gente teve que contratar advogado, etc, né? Sim. E aí o advogado falou, ó, faz, mas muda o que vocês estão fazendo um pouco na essência ali para não caracterizar que vocês estão refazendo a mesma coisa. E daí que a gente criou a 99, com o nome 99 Jobs, porque a gente teve que inventar um algoritmo de matching, que foi a ideia que a gente teve de mexer, que conectasse as pessoas com as empresas e o máximo que dava era 99%. Então a ideia era, cara, 1% é o intangível, a pandemia, qualquer coisa externa que você não consegue mapear. E esse algoritmo a gente fez com base em estudos de uma pós-doutora da UNB, que ficou 10 anos estudando, que era valores no trabalho, e aí a gente falou para ela, cara, vamos tirar isso aí da estante da biblioteca da UNB, que legal. Vamos fazer a galera usar, vamos botar isso pro mundo. Aí ela topou, a gente colocou, e aí funcionou. Então, de 5 mil usuários que a gente tinha ali no começo, quando a gente pôs a 99 no ar, em 6 meses tinha 150 mil pessoas. Caramba! E aí a gente falou, cara, faz mais sentido do jeito que tá indo, etc. E aí, resumindo, aí a gente achou um outro investidor que topou entrar no negócio, e aí começou a alavancar a plataforma, sempre criando ali uma solução que a gente chamava muito mais de company description do que job description. Então a gente falava, as pessoas buscam muito mais trabalhar nas empresas em si do que só na função. E lá atrás a gente começou a estudar o que era o que é hoje muito famoso, o employer branding. Na época ninguém sabia o que era isso, como é que funcionava, etc, etc. E aí a gente foi atrás de uma empresa sueca que chama Universum Global, que é uma das maiores referências do mundo sobre isso. Começou a absorver aquele negócio e entender o que era essa questão da marca empregadora, de como é que funcionava isso, que já era uma tendência na Europa, Estados Unidos. Nesse meio do caminho, a ideia sempre foi, cara, vamos colocar o máximo de empresas aqui dentro, o máximo de pessoas e vamos bombar. Só que aí começa a jornada de fato, o que é a teoria e o que é a prática. Né? Então... Aí os concorrentes começam a surgir. Mas não foi nem a questão dos concorrentes, foi a questão mais assim, a gente precisa se encontrar mais no que a gente está fazendo, para não ficar muito genérico. Sei. E daí a gente tinha uma conselheira nossa que ela era diretora da Votorantim. Ela falou, cara, por que vocês não usam esse matching que vocês criaram com essa estrutura toda para
fazer o meu programa. E aí a gente falou, pô, mas programa de trainee e tal, como é que funciona isso? Aí a gente começou a se aplicar nos programas e começou a hackear os programas como candidato. Aí a gente passou uns 50, assim, tipo, cara, a gente aprendeu como é que funcionava, como é que eram os testes e tal. A gente falou, cara, a gente começou a ficar bom naquilo, falou, pô, vamos usar isso. Quando a gente aprendeu a fazer isso, a gente falou, pô, vamos fazer o nosso, Sim. E aí dentro desse programa. Então deu muito certo. Então a gente fez o programa da Votorantim em 2013. Caramba, há muito tempo atrás, 10 anos. 10 anos. E aí foi no meio do ano, aí explodiu. Foi muito bom. Chegou o presidente no final, falou, o que vocês fizeram esse ano que tá diferente, que tá legal, que não sei o quê. Então, nesse formato, a gente deu muito certo, só que aquilo, dá muito certo. Ninguém pensa o dar muito certo, né? Toda vez que você vai planejar o cenário, você fala assim, não, tem que pensar nos problemas e tal. Mas e se der muito certo, o que acontece? Porque começa a vir muita coisa, né? Sim. E aí, de 2013 para 2014, a gente cresceu 10 vezes a empresa. Caramba. Foi surreal. A gente começou a fazer programa de estágio, programa de trainee, começou a entrar nesse mundo. E sempre com o diferencial do Employer Branding, que a gente aprendeu a fazer. E da tecnologia embutida, né? Porque nessa época já haviam empresas fazendo. Mas Sim. eram empresas de consultoria que organizavam só os passos. Exatamente. Só o processo. E não com tecnologia embutida. Acho que é aí que vocês se diferenciaram nesse momento. Exatamente. E aí tinha uma praticidade de... era muito engraçado, porque a gente, quando começou, a gente não tinha todas as verticais de um programa, por exemplo. Sim. E aí começou muito pela parte da inscrição, na parte do matching que a gente fazia e da dinâmica presencial até o final, a gente tinha que trazer parceiros ou que a empresa já usava. E aí entrou muito numa coisa assim que pra gente virou a chavinha, que era, todos os clientes começaram a falar, pô, mas a experiência da pessoa tá sendo quebrada. Sim. Porque vocês vendem uma parada muito diferente aqui, o jovem tá entrando no negócio, fica abismado que aquilo é legal pra caramba, aí chega na dinâmica, a gente brincava, vai vir a Super Nani lá, fazer uma dinâmica super coxinha no negócio, e o cara fala, pô, mas vocês me venderam uma parada na hora que eu cheguei aqui, não era. Primeira dica pro pessoal de RH que tá escutando a gente, parem de fazer essas dinâmicas, porque você sabe que tem empresa que faz até hoje, né, Diego? Exato. Então, assim, parem qual de animal fazer você isso. é, qual não sei. Não, então, pelo assim, amor de Deus, isso é anos 90. Exato, e aí a gente foi, pô, a vantagem que a gente tinha é que a gente era no público que a gente estava conversando, entendeu? A gente era o trainee, a gente tinha a idade para ser aquilo. Sim, sim. Então era mais fácil você vivenciar. Hoje a gente tem uns desafios maiores porque a gente ficou velho, né? A gente tá falando... O cara falou de ficar velho com 30 e poucos anos. 34. Não, 34 mas eu tô falando, assim... Caramba. Muda muito a geração. Muda, é verdade. Sem dúvida. Não, 10 anos a visão muda. A gente falava com a geração Y, agora você fala com a geração Z. Então, o jeito, a forma, a gente teve que inovar ali e adaptando. Resumo, a gente foi fazendo esse processo e incorporando todas as frentes do programa. E aí a gente fez o pack completo para fazer a experiência do candidato. Então, dentro da 99, a gente é muito focado em vender o candidato. Assim, eu preciso que essa pessoa entre. O formulário está cumprido. Pô, vamos arrumar. Claro. Tem muito teste. Cara, tem que rever. Então, a gente ficou muito conhecido em pensar mesmo porque se o candidato está feliz, Sim. o cliente, que a empresa pega, entendeu? Fala, me dou um jeito aqui, se o meu candidato está feliz pra caramba, eu vou me adaptar ao que tem que fazer para achar os melhores. Sim. Então, a gente sempre foi muito fazendo isso. E por trás, criando a tecnologia que a gente tem hoje para poder automatizar muita coisa e gerar uma relevância sem ser filtros burros, né? Filtros Sim. padrões ou uma coisa mais genérica da situação. E daí a empresa foi criando forma num conceito de tecnologia amarrada com marca empregadora. Sim. Então, dentro dessa estrutura do marketing, para o RH é muito importante ter uma inovação que às vezes nunca teve. Claro. Então, as outras áreas da empresa, às vezes tem até orçamento, tem coisa para fazer umas coisas... A gente de RH precisa ficar provando. O RH não deita, né? Então, a gente trouxe para dentro da empresa uma vertical gigante de agência Sim. de marca empregadora. Sim. E aí eu coloco o pack todo e consigo entregar tanto programa quanto vaga pontual, alguma coisa que o cliente precisa.
Isso falando só de jovens, né? De estagiário, que é um dos nossos carros-chefes ali, de falar com esse público. E isso tem que ser muito reciclado, assim, pô, não existia TikTok, não existia o Instagram do jeito que é, não tinha nada. Era Facebook e computador. Hoje é tudo celular, outras redes. Então, assim, o jeito que você comunica, os algoritmos da rede social, como é que você pontua. Então, dependendo do jeito que você vai morrendo na praia, às vezes é inevitável, é irreversível. Sim. Então, esse foi um jeito que a gente se encontrou, né, dentro do mercado tipo, de empresas, olhando para recrutamento. A gente sempre foi muito zero modinha, às vezes a pessoa até reclama, cara, vocês não aparecem tanto nos ecossistemas de startups, mas, cara, a gente tá pensando muito no cliente, né? Vocês estão trabalhando, né? Eu vou falar isso. Mas é uma situação muito difícil, assim, de você se posicionar como uma empresa jovem para um público que, às vezes, não está acostumado, né? Como o RH em si. Então, a 99 ela começou muito a fazer, assim, esses programas. A tecnologia, a gente foi desenvolvendo ela ao longo dos anos para aumentar essa questão da automação. O time de agência que a gente tem internamente, a gente foi a primeira empresa a começar a falar de valores no trabalho, nas comunicações. Então, a nossa página do Facebook, na época, chegou a 500 mil de seguidores. Olha isso. E não tinha nada de vaga. Era, assim, frases de impacto, olhando, repense seu trabalho, olha como está funcionando, que tudo mais. Tanto que o nosso lema é o faça que você ama. A gente usa essa frase muito. E aí cria-se aí uma adoção de pessoas que querem buscar essa mudança de trabalho, etc, etc. E aí isso funcionou muito bem. Paralelamente, a gente começou, obviamente, na tecnologia, né? A gente sempre foi uma empresa de tecnologia olhando para o RH. É diferente fazer... sou pessoa de RH, quero falar de tecnologia. Então, a forma de enxergar as situações são... A gente não era de RH, a gente não era de nada, né? A gente era dois moleques. Assim, a gente não era de lugar nenhum. A gente começou a empresa com um olhar muito sem vício. E aí isso ajudou bastante. Então, a gente sempre teve um coração de tecnologia. Isso ajudou muito a escalar. A gente desenvolveu o nosso próprio ATS, né, que seria o sistema de recrutamento, olhando principalmente para os programas. Então, são programas de volume muito grande, programas com 20 mil inscritos, 30 mil inscritos, você tem que ser rápido, feedback para todo mundo, olhando para o usuário, pensando em WhatsApp, conexão, tudo. E aí a gente abriu e começou a virar a chavinha também para vender isso como solução final. Porque quando eu vendo um programa, eu uso o sistema. Então, a gente tem uma equipe que usa o próprio sistema para entregar os programas. E depois a gente começou a virar a chavinha para usar o sistema como solução fim. Majoritariamente empresas grandes, né, que é o que a gente atende. E aí a gente começou a olhar para um outro público, que é principalmente o público de volume. Então, como é que eu faço vagas em volume, pensando a grande diferença que era, eu tenho uma vaga de divulgação muito grande, com muita gente para um programa só. Aqui eu tenho milhares de vagas com poucas pessoas em cada vaga. Então, esse era o principal desafio nosso de mudar o conceito e fazer funcionar para os dois ao mesmo tempo, que é uma tecnologia só. Mas públicos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Assim, quando você vai montar o site, não pode pôr nada em gíria ou coisa americanizada. A pessoa não vai entender. Você tem que ir adaptando o formato do site para que aquilo se converse, né, com diversos públicos. Daí a gente fez um case muito interessante, até vou usar o nome aqui, que foi o Magazine Luiza, que é um cliente nosso até hoje, que eles tinham esse desafio. Como que eu vou colocar em... Na época não tinha 1000 ainda, mas quase 1000 lojas, todo o RH para usar o mesmo sistema. Só que quando a gente começou a conversar com eles, a dor era um pouco mais avançada. Era um vislumbre que a gente achou muito legal, que a gente já levou, que era... A ideia era como é que você põe na mão do gestor da loja ele poder ter uma autonomia maior para recrutar. Já acontecia. Só que era o BO, né?
sei lá, você tem o gerente da loja e aí o cara fala assim, pô, preciso contratar um vendedor. Meta, o tempo de contratação é 0, né? Assim, você tem que fazer coisa em 10 minutos. Chegava no final de semana, o cara no churrasco da família, etc., lá nas conversas, falava assim, ô, seu sobrinho não tá desempregado? Preciso de um vendedor para segunda-feira. O cara levava o sobrinho lá, o sobrinho entrava, ele colocava o documento, passava, contratava o cara. Imagina. Geralmente é primeiro emprego, né? Geralmente são... porta de entrada para o público jovem, né? Não, mas aí não é jovem mais, né? Aí é qualquer coisa. Tipo assim, qualquer idade, porque a gente está falando de vaga de loja, de qualquer função que tem ali dentro. Só que, quando você tem centenas de lojas, qual é a qualidade que você vai manter ali? Como é que você consegue depois controlar o que está rolando? Uhum. Então, a ideia era fazer um sistema que performasse em volume de todas as lojas, conseguisse fazer o mesmo padrão de recrutamento, só que adaptado a uma realidade de operação. Sim. Então, formulário mais simples, menos pergunta, não tem como você padronizar. Claro. E aí entra a questão da experiência do usuário, que eu acho que para mim é essencial. É onde que pega. E aí a gente fez essa estrutura, aí já plugado com folha, com tudo que tem direito, e a gente adicionou uma cereja, que na época era uma coisa que a gente queria testar, que para todo mundo, inclusive lá dentro, a gente fala assim, cara, é uma hipótese que era, será que a galera de operação faz sentido essa questão de valores no trabalho, de cultura, de não sei o quê, ou é assim, isso é pirâmide de Maslow? Cara, o cara quer salário e aqui é tudo igual. Aí a gente falou, não, vamos fazer. Então, todas as vagas tinham que fazer o teste que a gente estruturou, né, com os algoritmos lá, de cultura. Sim. E aí começou a colocar. Aí deu, sei lá, 1 mês, 2, aí começaram a falar pra gente. Falou, ó, vem menos pessoas no final. Olha essa cara, olha o resultado. Vem menos pessoas, mas quem vem sabendo e vem alinhado. Para uma empresa com a cultura tão forte, né? A cultura tão forte. E aí a gente falou, pô, faz sentido. Aceitaram, porque aí vocês foram muito mais assertivos, com muito menos tempo para contratação. O tempo da contratação ela é muito complicado, porque normalmente as pessoas não olham depois do turnover, né? Então, assim, tem que bater a meta, tem que pôr gente pra dentro, tem que pôr gente... Tá, mas se esse cara ficar aqui, você contratou em 1 dia, mas ele ficou 1 semana... Você vai recomeçar tudo de novo? É uma bosta, né? Você pode falar palavrão? Pode. Tudo é um problema ali. Então, assim, aí a gente falou, cara, que faça em 2 dias. Sim. Beleza. Começou a dar certo. Hoje a gente já consegue fazer no mesmo tempo do que seria uma contratação, vamos falar assim, fast food, né? E aí deu muito certo, a gente expandiu para lá, e aí a 99 começou a fazer esses 2 tipos de trabalho, que é o que a gente faz até hoje. Então, e esse case do Magazine Luiza foi que ano? 2017. A gente começou a fazer para 18 virar a chavinha. Então, e nessa época também tinham poucas startups de RH no Brasil. A maioria das que tinham faziam recrutamento e vocês já estavam num cliente como o Magazine Luiza. A gente sempre olhou o mercado de uma forma muito tranquila, assim. Óbvio, né? Concorrência é bom para você aumentar a régua, né? Não tem muito. Mas a gente sempre olhou muito para dentro de casa. Sim. Assim, cara, a gente está entregando o que a gente acredita. Sim. Porque, afinal, a gente, por exemplo, tem investidor? Tem, mas assim, não é uma pressão, tipo assim, dinheiro. Sim. Que aí você começa a fazer qualquer coisa que maximiza lucro. Claro. Então, a gente sempre olhou muito uma questão do que eu estou entregando como solução final, que faça sentido para resolver o problema das pessoas. Eu acho que, para a gente, isso foi sempre um diferencial, assim, de olhar, tanto que pensar em usuário dá muito trabalho, porque às vezes você fala assim, deixa lá, tira o botão de suporte, tô nem aí, tipo assim. Só que, cara... Toma as decisões fáceis, né? Assim, por exemplo, a gente tem variáveis dentro da empresa de métricas, por exemplo, se você entrar hoje no Reclame Aqui, eu acho que a gente não tem nem nota. Tá no nível de, assim, cara, nem reclamação direita a gente tem lá, porque a gente olha com muito carinho, tem uma área só de experiência de usuário, para pensar muito como é que essas pessoas estão chegando, porque isso reflete todo o resto. Sim. Aí eu vou ter que fazer uma observação, né? Mas alguns concorrentes de vocês, para não falar um especificamente, tá cheio de menções no Reclame Aqui. Isso mostra um pouco do foco de vocês, você não precisa responder.
É uma situação que a gente acompanha, obviamente. Sim. A gente consegue até ver, né, o porquê que isso acontece. Sim. É um volume muito maior. Sim. Mas, cara, no final eu não acho que dá pra terceirizar a culpa, né? Não, é o RH verdade. que faz desse jeito, Não, a gente é só um não. intermediador. Não é, cara. Não, assim, não é. Não, isso é foco. Não. Só Exato. questão de E a qualidade. parceria também, né? Acho que a gente trabalhou juntos e um grande dos diferenciais da 99 Jobs é assim, é provocar a gente também, né? A gente comentou já em episódios anteriores aqui qual era o meu papel dentro do case de digitalização que a gente teve no nosso CNPJ anterior, que eu era um dos provocadores internos e ter um parceiro externo que me ajudava nesse sentido, Sim. né? Então, é a questão da parceria que a 99 a forma que ela se posiciona quando a gente também leva a demanda, né, de RH e tudo mais, voltar com perguntas para repensar o que a gente está buscando. Sim. Né? Não é simplesmente executar da forma que a gente está pedindo ou não me executar porque é um padrão da ferramenta. Né? Então, acho que esse é um grande diferencial da 99 Jobs que a gente Tem um acompanhou. ponto muito cruel nessa situação toda, que é assim, existem alguns jeitos de você lidar com o cliente, né? Com essas parcerias, principalmente quando você está falando de empresa grande. Sim. Uma você pode ser a empresa que vai bater a mão na mesa e falar assim, não, o meu sistema é assim. Eu quero assim. Não, eu como fornecedor. Eu posso chegar com uma solução e falar assim, ó, minha solução é essa, é de prateleira, não mexe, se não quiser, obrigado, vai pro próximo. Sim. A situação 2 é quando você chega, o cliente é grande demais para você, a corda, obviamente, arrebenta pro mais fraco. Sim. O que o cara pedir, você vai fazer. Uhum. Então, ele fala, eu quero que a tela seja mais assim, porque meu usuário, meu RH aqui não entende e tal. Que normalmente a empresa tem um jeito de fazer o recrutamento, ela quer que sua plataforma vire aquilo. Sim. Sim. Isso é bom e é ruim, porque é bom porque você cria uma coisa mais personalizada, mas é ruim porque às vezes você se trava ali naquele cliente, você acaba criando um produto para cada cliente. Sim, e já vi muitos players do mercado se ferrarem muito forte porque terem feito só isso. Verdade. O que eu acredito é o terceiro, que é o cliente vai pedir um monte de coisa. Você tem um roadmap ali, você tem uma estrutura e tudo mais, que para o cliente é assim, dane-se o roadmap, resolve meu problema. Claro. Só que o roadmap também vai ser importante para ele, porque se ele te trava demais de alguma coisa, depois você não consegue entregar uma coisa no futuro. Só que vai muito do que você falou, que assim, para mim, por que o terceiro funciona, que é, eu escuto o cliente, eu olho pro meu roadmap e penso assim, dessa discussão aqui, o que é bom pro usuário? Sim. Porque às vezes não é nenhum nem outro. Né? Exatamente. Então, eu lembro nessa experiência anterior que a gente teve momentos ali de workshops, Exato. Para repensar. pra pensar e falar assim, cara, Sim. será que o que tá pedindo é porque é o que tá doendo a barriga hoje? É. Ou é o que faz sentido pensando na experiência de quem vai usar esse negócio? Exatamente. Porque às vezes o diretor tá vendo de um jeito, o analista vê de outro, a gente enxerga mais viciado, porque em um cliente funcionou, acho que no outro vai funcionar. Sim. Então, assim, fica uma zona cinzenta. Mas eu acho que tem uma saída, você fazer um híbrido ali de vamos te escutar, me conta tudo, eu vou aprender com você e eu te trago o que eu acho e a gente chega numa solução no intermédio. E aí funciona pra gente muito bem, assim. É. Mas você sabe, aí vocês colocaram, pelo menos no nosso case, Diego, duas coisas muito importantes. Primeiro que o Hélio sempre tinha essa função de provocar as áreas especialistas para repensar o processo, a política, porque senão a gente colocava um sistema novo com a cabeça antiga. Né? Então, a função do Hélio, a gente apelidou ele desde cedo que era o provocador. Vocês ajudaram trazendo a provocação reversa, vamos chamar assim. E a outra coisa, eu acho que a gente foi aprendendo essa questão do foco no usuário, no candidato, coisa que no começo a gente não pensava tanto, né, Hélio? Sim. A gente queria digitalizar, queria botar o processo absolutamente digital de ponta a ponta, mas aí quando a gente fez as pesquisas e começou a ver que tinha 90% de favorabilidade, a experiência, né, Hélio, do candidato no processo digital, nós falamos, conseguimos. Porque quando a gente viu que as pessoas estavam extremamente satisfeitas, 90% de favorabilidade no processo, e a gente contratando com 20 dias a menos, sabe, de 30 e poucos dias para 12, 13 dias. Nós falamos, os dois indicadores de sucesso estavam atingidos, que era o indicador de satisfação do candidato e o SLA, que foi reduzido em 20 dias. Aí nós falamos, aí deu match, Matou, né? Aí matamos. E eu acho que isso você falou que nem todo mundo faz, a minoria faz, que é pesquisa. Sim.
Principalmente quando você está falando de usuário. Não, mas vai demorar. Pô, mas não gasta com isso. E assim, é vital. É vital, porque às vezes você chega todo cheio de vício lá, de que vai funcionar tal coisa. Claro. Não, pra mim é fácil. Pô, tá simples que é só fazer assim e tal. Pô, às vezes o cara não... Ainda mais quando você fala de vaga operacional... Então... É outro jeito de lidar com o telefone, entendeu? É uma forma muito, muito maluca. Uma vez eu tava vendo... A minha esposa trabalha no Facebook, né? Existe uma pesquisa lá que, assim, na época me chocou. Isso faz uns 4 anos. Faz bastante tempo. No WhatsApp tem uma função de status. Não sei se vocês já usaram isso. Sim. Aquilo tem 4 vezes mais acessos do que os stories do Instagram. Meu Deus. Nossa, eu não imaginava. E por quê? A camada mais pobre da sociedade tem celulares menos parrudos, sim, menos aplicativos instalados. Verdade. Então, o plano da operadora é o WhatsApp grátis. Sim. Então, ele não paga o plano para usar aquilo ali. Então, ele tem o recurso do Instagram no WhatsApp que já está... E gera uma comunidade ali dentro. Olha isso. Então, no Brasil e na Índia, que também é um país com a maioria das pessoas mais pobres, aquilo bomba. Olha. Só que pra gente aqui, fala assim, não vou investir nesse negócio. Na nossa bolha, né? Como a gente costuma falar. Exato. Então, esse é um tipo de coisa assim, que se você não vai, às vezes é um botão que você coloca numa tela aqui pra uma pessoa, às vezes é um site que ela tá acostumada, Sim. é um jeito que usa. A gente penou alguns momentos ali de achar, não, isso aqui vai bombar, esse feed desse jeito que a gente montou aqui, o usuário vai amar. Sim. Cara, não usava, não dava atração, sabe? Sim. Então, esse tipo de coisa ajuda. E aí, pensando no nosso caso, que eu imagino que o de vocês também, como você vai vendo vários clientes, sim, às vezes uma discussão que você teve com esse cara que você guarda, absorve, traz um aprendizado e fala, vamos usar no outro, numa discussão, você traz, obviamente, sem abrir informação sigilosa, mas, por experiências de mercado, a gente vê... E aí, a gente se via muito nesse papel de... Deixa eu trazer uma visão de especialista aqui, que já passei por uma dor parecida, para tentar replicar um modelo que já funcionou. Não quer dizer que vai funcionar igual, mas aí é uma forma que a gente vê como contribuinte ali da parceria mesmo com a empresa. E essa forma colaborativa das startups sempre foi algo que, desde o começo, né, Léo, quando a gente pensou e viveu esse caso de digitalização, também foi uma surpresa para a gente. Porque esse mundo colaborativo das startups não tem nas grandes big techs. Não. Você não tem essa entrega colaborativa, né? Vamos chamar assim. Você tem as empresas entregamos o sistema XPTO, funcionando no processo tal. Mas essa colaboração a gente só vê em startup. E isso a gente cresceu muito, né, Léo? Sem dúvida. Como a gente tinha certas visões enviesadas, e aí vinham vocês das startups, não, mas peraí, vocês pensaram nisso? Olha, aquilo funciona mais. E a gente aberto, né, foi ouvindo e foi fazendo, por isso que foi uma baita parceria, né, da gente construir com mais de 6 startups, de como a gente foi aprendendo com essas dicas. E isso, para a gente também foi uma baita aprendizado, né? Sem dúvida. E tem uma questão aí também, que é muito a flexibilidade dessa comunidade em se ajudar. Então, assim, que a flexibilidade que é assim, às vezes você pega uma consultoria grande, alguma coisa, até a reunião a mais que não estava no contrato, ele vai te cobrar uma bica. Então, às vezes você, como cliente, você fica muito refém, né? Você fala, não posso pedir nada, cara. Se falar um A ali, o cara vai chamar não sei quem para reunião, vai me cobrar, e aí você começa a não pôr as cartas na mesa do que você quer. Sim. Então, para os parceiros também é uma coisa que ajuda demais, assim, você ganhar confiança, ganhar uma parceria que é muito mais no CPF ali do que no CNPJ, que o negócio funciona. E, Hélio, como é que foi essa parceria no CPF um pouco antes da pandemia? Eu tô aqui, né? Vamos contar. Vamos contar como foi para todo mundo. Exatamente, né? Uma parceria que perdura agora, né? Em momentos distintos, né? Sim. Então, começamos como clientes e hoje como parceiro de negócio, efetivamente. Mas conta a tua visão como cliente, como foi a parceria no começo. Esse case é inacreditável. É um case, assim, o super desafio, né? Porque primeiro é mudar a mentalidade de quem estava dentro e quebrar vários paradigmas, né, Diego? Que era a questão... O primeiro paradigma que tinha era que o nosso público não faria processos
digitais, Verdade, online. Verdade. Né? Então, contar com apoio e tantos testes que a gente fez para provar, né, que sim, as pessoas estavam abertas e que era natural já, assim como usar o dispositivo para usar redes sociais, usar também para fazer processos seletivos, acho que foi uma primeira quebra de paradigma gigante, né? E as outras que vieram, vários desafios, de eu ligar, a gente já contou a história aqui no nosso primeiro episódio, que é passar a mão no telefone há 3 dias de pandemia. Nossa. E ligar para o Diego e falar assim, Diego, meu amigo, olha só, tá tudo fechando e a gente está sofrendo aqui que a gente precisa contratar 5.000 pessoas para a semana que vem. Como que a gente faz isso? Não né? era só contratar, era... O sistema ainda não estava em todas as... Exatamente, era rolloutar, né? Porque a gente estava em uma região, tinha que treinar as pessoas no online sem saber quem era e como é que ia funcionar. A gente transformou um roadmap de 6 meses em 2, 3 semanas. 2, 3 semanas. Em menos de um mês a gente virou o processo Brasil inteiro. Quem ganhou muito dinheiro com a gente foi o Red Bull, né? Noite e noite sem dormir. Né? Preparando a solução, inclusive, para sustentar, porque a gente sabia que vinha uma avalanche de acessos, né, Diego? A gente foi para horário nobre. Falar assim, a gente está contratando, cadastre seu currículo lá na 99 Jobs. Sim. E o Diego falou assim, vamos embora. Tamo junto e a gente até brincou, né? A gente ficou nenhum segundo fora do ar. Não, isso que mais impressiona. Porque é fácil dizer, né? Vamos fazer a propaganda, vamos botar todo mundo para entrar no site e tal. E eu me lembro que alguém uma vez perguntou pra gente, falou assim, nossa, mas aí, nesse momento de pico tal, pô, o site ficou fora do ar. Isso gente do e-commerce dessa empresa. Falou assim, pô, ficou fora, como é que vocês trataram isso? Falou assim, mas não ficou fora. Pô, mas aqui a gente tem pico de não sei quantas mil pessoas, o site fica fora. Não ficou. E eu acho que é importante essa capacidade técnica citar que era intervalo do Jornal Nacional. Né? Então, no momento em que lugar. Todo mundo estava em casa. Todo mundo vendo o Jornal Nacional. Não podia sair. Foi um negócio assim, parecia comprar ingresso da Copa, né? Tipo, todo mundo querendo acessar o site. Sim. Foram picos de acesso simultâneo bizarros, assim. Mas a vantagem que a gente tinha era que a gente já lidava com os clientes grandes que Sim. são parrudos com essa questão de volume. Então, Sim. a gente vinha de uma bagagem, por exemplo, de fazer programa de estágio, que é a mesma coisa em devidas proporções, que é abrir a inscrição, bomba, último dia, né, brasileiro. Opa! Dia da inscrição, a hora que a pessoa lembra que tem que fazer e tal, bomba também. E a gente, obviamente, faz campanhas segmentadas muito fortes nessas épocas. Claro. Então, esses vai e volta de picos eram coisas que a gente já tava nada se comparou, mas assim, a gente já estava acostumado a deixar os formatos de servidor abrindo, descendo, então funcionou. O que eu acho que foi o mais desafiador para a gente em todo esse case foi fazer funcionar numa época de instabilidade de mercado. Nossa, então, a gente não estava acostumado a trabalhar remoto. Sim. A gente não tinha essa bagagem de treinar pessoas sem estar lá ao vivo. Porque quando a gente começou o projeto, eu pessoalmente fui em várias lojas visitar, ver como é que era a inscrição, ver como é que era a pessoa com a pranchetinha na mesa lá fazendo. Eu fui ver para falar, cara, deixa eu entender como é que funciona. Para não ser lá a pessoa do ar-condicionado que acha que tá rodando. Então não tinha mais nem isso, né? Como é que a gente vai treinar as pessoas que estão em outras regiões, que também estão inseguras, né? Assim, esse lado humano da parada na teoria você fala, não, treinou aqui, 1 hora de treinamento e tal, mas, cara, essas pessoas também estão desesperadas, né? Não sabe, o emprego delas pode estar em jogo, elas também ficam noiadas de o que vai acontecer. E o meu time também, né? Como é que você vai falar que, vocês vão treinar a galera, tudo que a gente estava fazendo em 6 meses vai ter que fazer em 2 semanas, e aí a pessoa, pô, mas será que vai dar? Final do dia deu. Com muito Red Bull. Muito Red Bull. Mas eu acho que esse é um aprendizado que mais pegou, assim, de estar muito transparente ali, de também falar, tô aqui com total frio na barriga, não sei o que vai rolar. Junto. Porque tem muitos momentos, quando você é fornecedor, você chega lá, peito aberto, não, tudo... Você tem que vender uma segurança que, às vezes,
Ó, a segurança do Você não tá, mas você passa uma segurança para a pessoa por trás, você tá se cagando, mas Sim. porque é uma coisa inédita, uma coisa que você nunca vivenciou e tudo mais, que faz parte, que eu acho que para quem monta negócio, se não quiser passar por isso... Verdade, fica com a carteira de trabalho. Não vive, Mas foi um case muito interessante para a gente pensar toda a dinâmica de um conglomerado de marcas com toda uma complexidade, Brasil uma expectativa inteiro. muito grande e tal. E a gente, obviamente, ali na discussão, a gente era o menor dos envolvidos, né? Então, foi muito bom, assim, de case de urgência, ao mesmo tempo de dedicação de todo mundo ali para fazer funcionar. Sim. E aí, quando deu certo, pra gente foi assim, pô, carimbamos aqui que a gente, depois dessa... É verdade. Pode São vir qualquer um. preparados pra Pode tudo. qualquer coisa que a gente segura. Então, acho que essa é um aprendizado. A gente usa, obviamente, até hoje, quando a gente contrata gente nova, a gente lembra esse dia, né? Essas coisas que aconteceram, porque as pessoas falam assim, nossa, que legal que essa empresa consegue bancar esse tipo de dilema, né? Verdade. Então, para todo mundo que ficou dentro da empresa, no nosso caso, foi sempre uma questão de orgulho, assim, de olhar e falar assim, caramba, botou tudo de pé, os programadores principalmente, porque esses caras querem viver esse tipo de emoção, né? De emoção, de fazer um código, de montar uma parada por trás ali, e sempre olhando para o candidato. A gente ficava muito preocupado, assim, cara, e se as pessoas não conseguirem emprego? Porra, é pandemia. Então, no final do dia, você tem que pensar muito, cara, são famílias que a gente vai estar gerando emprego, que é galera com a crise da pandemia morrendo, por outro lado, gente que precisa do dinheiro para parar de pé. Então, esse lado humano que até é engraçado, a gente trabalha com RH, né? Então, a gente vive isso um pouco mais no dia a dia, porque sempre é relacionado à contratação, de quem são as pessoas, de quem que está entrando. O feedback, que pra gente ainda é muito crítico, assim, a gente olhar, tá bom, e quem não passar, o que recebe? Como é que você fala? Como é que você pontua? Qual é a experiência? Aí, na época, eu lembro que a gente falou, cara, a gente vai testar uma solução de WhatsApp, que não tinha na época com RH, né? Porque é o que o cara usa, é você dar um feedback na ponta, é gerar uma transparência. Então, ao mesmo tempo que tava toda a incerteza do mercado ali, a gente falou, cara, até a gente investiu a parada a mais. A gente falou, cara, vamos bancar esse negócio aqui, porque vai gerar uma experiência. Então, todo mundo que pra gente lá, nossos funcionários que trabalham, a gente sempre tenta trazer essa dinâmica, assim, ó, não é só o seu que tá em jogo, né? Você lida com vidas aqui. Um código, é o site que cai, é a pessoa que só tinha aquele horário para se inscrever. Nossa, é verdade. E aí, às vezes, ela tá usando o celular do primo, que não vai emprestar de novo, senão o projeto... É aquele momento só. É aquela hora. Então, e é 24/7, né? Inscrição, eu lembro, de sábado de manhã. Pô, o gerente aqui que tá com dúvida, quem que ajuda? Porque... vaga de emprego é o dia inteiro, né? Toda hora você precisa estar ali numa dedicação de olhar muito ainda mais Brasil, né? Quando a gente fala de uma situação super desigual, né? Como é que as pessoas... Às vezes aquilo ali é a virada de chave da pessoa, né? E um outro feedback também que me marcou muito, Diego, de feedback qualitativo que a gente ouviu, é das pessoas falaram assim... Eu lembro porque a gente ia muito em loja, né, Elio? E conversar com as pessoas... E aí eu nunca me esqueço, uma pessoa que eu perguntei, falei assim, você entrou há pouco tempo? Porque, né, em algumas lojas eu conhecia mais as pessoas do caixa. Ah, não, entrei faz 2 meses. Falei, pô, como é que foi o teu processo de recrutamento, o processo de admissão? Aí a pessoa falou, não, pô, foi muito legal, porque foi tudo digital, não sei o quê. Eu falei, o que você mais gostou? E aí uma das pessoas falou assim, eu deixei de participar de vários processos porque eu não tinha dinheiro para ficar pegando ônibus para ir para as 10 entrevistas que me chamavam. E eu gostei porque, assim, eu só fui uma vez na loja, eu fui entrevistado, e da outra vez que eu fui, eu já fui para ser contratado. Então, assim, eu perdi oportunidades na vida porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Então, uma questão social extremamente importante por trás de tudo isso. Né? Então, quando você vê, assim, essa mudança que a gente impulsionou de ter, de repente, melhores pessoas, porque a gente deixou o processo mais simples. Inclusivo, né? Inclusivo. Exato. Né? Eu falei, pô, aí quando eu ouvi isso, eu voltei pro Hélio, voltei pro time e falei, gente, check.
Você ouvir um negócio de uma pessoa assim, é porque a gente está cumprindo nossa função social, que não tem nada a ver com o CNPJ. O Só que a gente como processo pessoas. mais simples previa pelo menos 4 a 5 idas Sim. no local durante o processo seletivo até o momento da admissão. E a gente conseguiu reduzir a 1 apenas. Aí você falou o negócio do ar-condicionado, né? Se você está no ar-condicionado, você não pensa, vamos perder candidato por quê? Não, porque eles não têm dinheiro para pagar a condição. Né? E essa foi um dos melhores indicadores de sucesso que você falou, né, que a gente não faz conta tal. E é verdade, né? A gente de RH, né, Leo, a gente bate muito nessa tecla. A gente não tem indicador de sucesso, a gente não tem indicador, seja de passado ou seja preditivo. Então é mais uma dica e a gente sempre fala muito para a nossa audiência desse negócio de indicadores. Né? Você tem que ter um indicador de sucesso para ver se deu certo. Deu errado? Vai e muda rápido. Mas tem esse indicador para te acompanhar, até para a gente falar para os nossos gestores de negócio. Não é só para falar dentro de RH, é para falar principalmente para os gestores de negócio se aquela ação, se aquele programa, se aquele projeto está dando certo ou não. Porque senão, da próxima vez que a gente for pedir dinheiro, o que ele vai falar? Pô, eu não sei, da última vez que você veio me dizer que você precisava de dinheiro, você nunca mais voltou. Esse é um dos problemas que a gente tem em RH. E o RH é muito complicado na questão... Se não tiver embasamento técnico, no sentido de, cara, que indicador você está olhando e por quê. Porque senão você bota um monte de número na tela lá e sabe para que serve. Se isso resolve, se não resolve, o que acontece? No final do dia, o RH acaba virando babá de gestor. Nossa, é que a gente mais gosta. Não sabe defender o negócio, e aí o cara quer tudo mastigado. Fala assim, não, claro. Você vai fazer aí, não tem tecnologia nenhuma que você vai usar. Claro. Porque você não está conseguindo me mostrar que esse negócio, de fato, faz sentido para a empresa como um todo. Sim. Então, eu acho que esse tipo de imersão no problema, no final do dia, você, como RH, você consegue vender porque você está comprado com aquilo. Isso. É diferente quando você sabe o porquê daquilo versus você vendeu o que alguém te contou. Entendeu? Boa. Aí fica parecendo, não, minha tia que está contando um negócio de uma coisa que ela não vivenciou, sabe? Assim, então, gera-se uma contradição. Sim. Na terceira pergunta, a pessoa já gagueja e não consegue defender o ponto. Verdade. E aí, eu acho que isso é fatal, assim, como você falou, não tem indicador, o que tem, bota aí porque tem que ter. Claro. E aí, eu acho que isso, pensando em empresas de tecnologia, assim, como a gente está posicionado hoje, tem também uma missão aí de levar esse tipo de contribuição para que o RH se empodere dos números, saiba o que está acontecendo, saiba o porquê daquilo e, de fato, para resolver um problema, menos do que só, é assim porque é assim e eles trouxeram um monte de relatório lá do sistema que eu não sei para que serve. Então, por exemplo, você falou, o SLA e tudo mais, cara, vocês tinham isso na ponta da língua. A maioria não tem. Imagina. E aí a gente se vê também como um papel de ajudar, né? De provocar isso aí dentro do cenário de recrutamento também. Para fechar esse papo do case, você lembra alguns dos números, Lélio? Eu lembro que em horas a gente chegou, sei lá, quantos mil acessos no site. A gente teve, no primeiro dia foram mais de 100 mil inscrições no primeiro dia e a gente em 15 dias a gente já tinha, sei lá, quase 500 mil de candidatos na Brasil plataforma, inteiro. no Brasil todo. Foi assim um case de arrepiar. Isso foi incrível. E a gente sempre fala, Diego, sempre quando a gente apresenta as nossas soluções, né, a nossa vivência, é um dos cases mais importantes que a gente já viveu e que a gente viu. Então, assim, a gente sempre vai falar desse case, sempre vai defender vocês, porque, assim, foi o case mais impressionante, né, da minha carreira do ponto de vista de recrutamento e seleção. Eu nunca vi nada parecido. Né? Que legal, então, fico feliz de ouvir isso. Não, isso fala por vocês. Isso fala por vocês, da capacidade, que aí não é só técnica, né? É um pouco do olhar de vocês para o candidato, o olhar de vocês até para os colaboradores de vocês, porque não se faz isso só com tecnologia. Não. Tecnologia... A gente ouviu uma vez um cara falando que o que ele via na gente diferente das outras plataformas é que a empresa tinha alma. Olha. Assim, cara, passa uma ideia de que vocês têm um propósito por trás ali, de uma coisa de resolver mesmo a essência da dor da pessoa que está às vezes sem emprego, ou que não tem oportunidade, etc. Então, acho que isso pra gente foi construído ao longo dos anos, né, obviamente, e é como a gente se posiciona muito forte até para dentro de casa, assim, acho que é um diferencial. Que
Que legal. Diego, a gente já está chegando ao final aqui, mas eu queria ouvir de você o que você está vendo de tendência para este mercado de recrutamentos e seleção, com inteligência artificial, todo esse movimento que está acontecendo. Conta um pouquinho qual é a sua visão, o que você está vendo aí para o futuro. Tá, deixa eu só embasar um pouco essa resposta num histórico nosso, que eu acredito e por isso a gente faz. Em 2018 para 2019, a gente começou a empresa estava crescendo, dando tudo certo, tecnologia melhorando, novas inovações, etc. E a gente se pegou num papel assim muito... dois jovens brancos, de classe média legal, com oportunidades, faculdades boas, tudo mais. E a gente falou assim, cara, a gente criou uma empresa que está dando muito certo, colocando pessoas no mercado de trabalho. Só que quando a gente começou a olhar a estratificação do que a gente fazia, eu estava pegando as melhores empresas do mercado, colocando as pessoas que já, sei lá, sempre tiveram oportunidade de entrar naqueles ambientes. E a gente falou, cara, a gente criou uma empresa onde o lema é o faça que você ama, só que virou faça que você ama pessoas de ótimas faculdades e o resto. E a parcela do país, né? A gente começou a reciclar todo o nosso modelo de olhar e pensar dentro das tecnologias como é que funcionava. A gente foi mudando o time. Hoje a gente tem mais ou menos 55% da nossa equipe é de profissional negro e desde estagiário a C-Level. Então a gente conseguiu reformatar todo o formato. Que legal. E nisso, aí conselho, mentores, a gente começou a entrar nesse formato pouco antes, né? Bastante antes até do que virou esse tema de diversidade, que agora todo mundo está falando. Vai fazer vaga, bota um preto na capa e é isso aí que tem, entendeu? Então assim, cara, a gente obviamente foi a fundo para fazer uma coisa verídica. E de fato a gente aproveitar os nossos privilégios para conseguir usar o que a gente já criou para resolver um problema que eu acho que é muito mais sério no país. Hoje os nossos programas, quase todos têm cota, se não às vezes cota de 100%. A gente que criou e executou aquele programa que ficou famoso do Magalu, de trainees negros, então criar isso por trás, né? A gente pode até marcar outro dia só para contar essa história que também pode ser, ela é bem profunda, do que é fazer isso. Porque uma coisa que você vê no Twitter, na rede social e tudo mais, é o que é criar um programa, como é que você fala com quem não passa. Você fala que é só para negros e reprova gente. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com os gestores que vão adotar o novo processo? Como é que essas pessoas vão entrevistar? Quem vai fazer a dinâmica? São só brancos que vão olhar os negros? Aí vai virar um safari, entendeu? Então tem uma série de pontos que você tem que olhar. A gente aprendeu a fazer isso, hoje a gente replica. Só para vocês terem uma ideia de número, nos últimos 2 anos a gente gerou mais ou menos 140 milhões de reais em salários para pessoas negras. Olha isso. Isso é um indicador. Que no final do dia o salário não é só dele, é da família. Sim. Claro. Então o profissional negro, o branco, quando ganha o VR, é dele. O profissional negro, quando ganha, a tia dele sabe quando caiu. Então, aquele salário movimenta a comunidade. Claro. A gente começou a olhar muito para isso. Óbvio, o mercado está indo para um caminho desse, então a relação de tendência acho que vai muito para isso. E a tecnologia dentro dessa composição vai muito para o que é, de fato, a tecnologia e quem vai operar ela. Então, não adianta eu ter um sistema com inteligência artificial, com não sei o quê, com cacete A4 ali, mas quem está operando por trás é o branco racista. Com todos os seus vieses. Com todos os seus vieses. Então, a gente é muito crítico em colocar algoritmos que vão fazer o processo inteiro sem ninguém operar por trás ali, uma relação muito olhando para quais são os critérios que dão certo. Porque se você pegar a massa crítica da empresa dos últimos 5 anos e olhar quem deu certo, vai ser um homem branco hétero. Claro. E aí você vai ensinar aquele algoritmo a desenvolver quem é o melhor para passar, vai sempre passar o mesmo do cara que funcionou. Então, é muito perigoso a gente ver esse efeito acontecendo. E, de novo, a gente fala da terceirização do problema, né? Não, o RH que quis, não tem nada a ver com isso. E eu vejo que essa é uma tendência muito forte.
Então, como que você cria algoritmos de inteligência artificial, mas com uma dose muito forte do que é cada local que você está usando. Perfeito. Então, por exemplo, o Brasil tem uma característica. Se você vai para o México, tem outra. Se você vai para a Europa, tem outra. Estados Unidos. Não dá para você pegar aquilo, traz para cá e simplesmente acha que vai funcionar igual. Então, isso é até uma questão, por isso que tem poucos gringos vindo, plataformas gringas, porque o Brasil é uma coisa muito difícil. Verdade. É muito complexo. Aqui, Sim. as pessoas se inscrevem em qualquer coisa. Então, o tipo de filtro, o jeito que você tem que fazer e tudo mais, é muito mais avançado que você pegar plataformas gringas que não tem essa dor. O cara lá, não, se aquela vaga não é... Ele não entra. Não tem esse negócio de volume de muita gente. Não existe isso. Não é a mesma parada. Então, a gente olha muito para isso, olhando para essa questão de dar oportunidade para pessoas que nunca chegariam às finais. E a gente se vê como uma empresa que também incentiva o cliente. Se vocês pararem a pensar, o RH, principalmente o recrutamento, é um dos principais veículos de racismo do país. Sem dúvida. Porque é quem escolhe quem vai entrar e quem não vai. Exatamente. Então, a gente tem uma missão aí de educar isso. E aí, de novo, acho que a tendência ela vai cada vez mais para o celular, que já é uma... Óbvio, nem novidade, né? Sempre assim, a gente está... Na 99, por exemplo, 80% dos acessos já é de celular. Mesmo em classes menos favorecidas. Então, a pessoa tem um celular, mas nunca viu um computador na vida. Tinha que ir na lan house. Então, o computador, para mim, acho que vai morrer para esse tipo de situação. E eu sinto cada vez mais olhando para o RH, uma coisa mais estratégica, porque as tecnologias estão ficando mais próximas do usuário final. Então, hoje é muito mais fácil explicar um sistema do que era antigamente, com 30 mil botões, com aquelas coisas mais... Porque o design está cada vez mais avançado. As pessoas hoje conseguem criar coisas sozinhas, então elas sabem o que é difícil e o que é fácil. E acelera, né? Então, você hoje consegue entregar muito mais tecnologia em menos tempo como solução final. E para o candidato, isso começa a ficar uma coisa mais fácil também de você se conectar e criar toda uma inteligência de quem é essa pessoa na fila do pão. Sim. Você consegue ter muito mais acesso à informação dessa pessoa na internet, como que ela contribui, a velocidade de vídeo. Então, você consegue botar vídeo dentro de um processo seletivo que antes não tinha. Então, assim, de uma forma que sempre teve, mas não era bom. Então, o cara está numa região muito afastada, não tem internet boa. Está melhorando. Então, daqui a pouco, se todos os lugares tiverem, você começa a adaptar para uma estruturação diferente. Então, eu acho que a tendência do que vem por aí, óbvio, a questão do ChatGPT, que assim, falar isso aqui já virou clichê, né? Mas as variações do que isso permite. As variações do que isso gera, porque ChatGPT virou nome de categoria. Virou bombril. Assim, qualquer coisa é ChatGPT, e não é. Então, desde gerar imagem artificial, gerar tudo que é mais fácil vender, mas aí fica sempre a preocupação. A tecnologia está lá, quem vai usar que vai... de que maneira essas pessoas vão usar, né? Então, de novo, eu acho que a questão da alma... Assim, o nosso sistema tem uma característica. Por exemplo, hoje, 100% das inscrições a gente bate na tecla e meio que não deixa tirar, que são perguntas de diversidade. Antigamente, era mal visto pelo público de classe minorizada. Porque ele fala, eu vou colocar, você vai me eliminar porque eu sou. Hoje já é meio que o contrário, que é muito bom. Sem dúvida. Porque você coloca, aí essa pessoa fala, nossa, estão perguntando, porque estão olhando para isso com carinho. Sim. E aí, respeitando. E aí começa a cutucar quem era privilegiado. Sim. Senão, como assim? Agora eu vou ter que disputar com quem não tinha chance. Então ficou mais difícil. E aí você vai criando toda uma questão de reparação histórica que a gente fala, que beleza, tá tudo certo, tem lugar para todo mundo, mas vou mostrar a pessoas que antes não apareciam. Perfeito. E não é abaixar a régua. Não, é porque muita gente confunde com baixar a régua. Não é baixar a régua. Quando a gente fez o programa do Magalu, só para voltar nesse exemplo e ficar em um só, todo mundo que foi aprovado falava 3 línguas, tinha especialização, tinha um monte de coisa. Você fala assim, não, só para negros, baixar a régua e tudo faz. Então, assim, e não é. Vocês provaram que não é assim. Acho que o desafio é você achar as pessoas que antes não queriam nem se inscrever. Sim.
E aí, de novo, vai para a experiência do usuário e tudo isso que a gente comentou aqui. Verdade. Diego, para terminar, como é que você vê, você já entendeu como é que a gente está atuando na 3 Cliques e essa forma da gente atuar como um ecossistema, trazendo todas as soluções digitais para RH de ponta a ponta nas necessidades do RH. Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que o diferencial da 3 Cliques é a alma. De novo, vai para quem está recomendando, porque você pode colocar um monte de soluções lá que, se não fosse você, quem garante? Então, acho que é o futuro ter uma curadoria do que vocês estão fazendo com a qualidade e o selo. Então, acho que isso faz muito sentido, porque o cliente pode sair buscando na internet solução de cada coisa e tal, mas essa tradução do que é o melhor pela experiência, é o famoso horas de cabeça batida na parede. Né? Sim. Você já tem muito e aí, obviamente, vocês estão replicando esse modelo e acho que é um dos motivos que a gente que está perto, porque até se a gente entrou no pool das ferramentas, quer dizer que é legal, tô sendo bem visto aqui, então acho que para mim faz total sentido. Porque você elimina aí uma barreira de ter que discutir com todo mundo, tudo mais, de coisas já que são pré-avaliadas, né? Então, tem um cenário muito positivo aí, sim. Legal. E o Diego foi um dos primeiros a ver, foi um dos primeiros a falar assim, eu quero estar com vocês. Eu lembro disso ano passado, Diego. Obrigado por ter acreditado. E virou nosso mentor, inclusive. Verdade. Deu até aula de inteligência artificial aquele dia pra gente. É isso. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Diego, super obrigado mais uma vez pela presença, viu? Só chamar que eu tô aí. Joia. Então, a próxima você já está convidado, você vai falar do case. De repente, a gente traz o Caio, do Magalu. Exatamente. O Caio Naline, para falar também, vocês falarem desse case também, que foi um case absolutamente incrível. Que legal. Muito bom, obrigado. É isso aí, né, Leão? Fechamos mais uma. Fechamos mais um para conta. Diego, muito obrigado. Um prazer estar sempre com você e, cara, vamos junto aí que a jornada está só começando. Sempre. Muito obrigado mesmo. Valeu o convite. Legal, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Fica a dica para todo mundo compartilhar. Como é que é ele? Compartilhe, curta, né? Se inscreva aí, ative o sininho. Semana que vem tem mais. Joia. E, de novo, fica aqui sempre a provocação para vocês, pessoal. Peçam temas, se candidatem para estar aqui com a gente, indiquem pessoas, porque a gente quer chacoalhar esse nosso mundo de RH. Então, queremos mais e mais a participação de vocês. Já teve gente, né? Já mandou. tivemos. A gente vai ter um dos próximos episódios, uma pessoa que mandou pra gente numa rede social falando, eu gostaria de falar desse tema, posso estar aí com vocês? Então já funcionou, Elio. Já funcionou a provocação de chamar as pessoas. Então, legal, gente. Vai abrir a fila, né? Abrir a fila, é isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. O Ciclique RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.